Amém. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Coríntios 13, nossa leitura, vamos novamente ler o capítulo 13 da Epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo todo, lembrando que nossa exposição é hoje do verso 4 ao verso número 7. 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 13, todo o capítulo, expondo somente o verso 4 ao verso 7, deixando do 8 ao 13 para a semana que vem, se Deus permitir. Capítulo 13 de Corinto diz o seguinte: ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Santíssimo Deus, é a Tua palavra, Senhor, lida, que será exposta. E rogamos, Senhor, o Teu favor sobre nós. Fala-nos, Senhor, mais uma vez. Descortina os nossos olhos, esclarece o nosso entendimento, fertiliza, Senhor, a semente do Teu Evangelho em nossos corações, para que, Senhor, venhamos a viver de fato como Tua palavra nos orienta, como Tua palavra nos ordena, Senhor, pois carecemos, Senhor, de uma vida piedosa, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida que ame verdadeiramente. Só assim, Senhor, de fato, demonstraremos que somos Teu povo, demonstraremos que somos Teus filhos. Seja glorificado, Senhor, nesta manhã, por nos proporcionar um momento tão sublime. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado pela graça deste domingo e obrigado por este dia, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom, o que nós vimos a semana passada foi muito oportuno, introdutoriamente, para que a gente consiga compreender o assunto de hoje. Línguas, profecias, conhecimento, fé miraculosa
assistencialismo, martírio. Paulo diz de uma forma bem clara: sem amor é só barulho, suicídio, insignificância, sem proveito nenhum, é nada. Fato é, então, que nós observamos que o amor não está sendo contrastado com a capacitação pelos dons do Espírito propriamente dita. Em vez disso, o apóstolo está apresentando, como nós observamos, a supremacia e a necessidade absolutas do amor para que alguém seja, de fato, um seguidor de Cristo. Sem amor, não há vida de devoção a Cristo. Então, Paulo não deixou dúvidas de que não é por meio dos dons que evidenciamos nosso relacionamento com Cristo. Não é porque possuímos algo de espetacular ou temos algo externamente louvável que isso significa que de fato temos um relacionamento com o Senhor. Mas sim, a Escritura não deixa dúvida, e Paulo vem tratando aqui, que é por meio de uma ação ética amorosa que nós de fato confessamos na prática o que significa de fato o cristianismo. Consequentemente, a igreja de Corinto, que ignorava a questão do amor, então Paulo deixa claro que, como consequência, a ausência do amor, nós estamos ignorando, ou a igreja ignorava o que de fato plenamente significava o que é ser povo de Cristo. A ausência do amor, ela distorce o significado de povo, de corpo. Então, tudo que fazemos distante do amor destoa da essência do próprio corpo. Ora, como nós já observamos anteriormente, se amorosamente fomos agraciados com dons para servirmos o outro, servirmos o corpo, por que então tanta deficiência no amor? Então, diante do que foi dito, a busca por glória pessoal na igreja de Corinto estava, na verdade, não só provando que eles não tinham amor, eles tinham todos os dons, mas lhe faltava o dom do amor. E Paulo deixa claro que a percepção deles a respeito da espiritualidade, quando eles achavam, pensavam, defendiam, afirmavam que eles eram crentes espirituais, Paulo, na verdade, disse: não, vocês são carnais, e o capítulo 13 vem mostrando isso, porque falta o amor. Em outras palavras, espiritualidade sem amor é piedosa e espetacular carnalidade. Espiritualidade sem amor é piedosa e espetacular carnalidade. O texto de hoje, Paulo continua seu argumento, e óbvio, não poderia ser diferente, apresentando algumas propriedades e efeitos do amor, tanto para descrever o amor, quanto para elogiá-lo. Se antes ele tinha pontuado a necessidade do amor, agora ele vai falar de algumas propriedades e efeitos do amor para tanto descrevê-lo como para elogiá-lo, uma vez que ele disse que o amor seria o melhor caminho. E, óbvio, o objetivo dele é para que possamos saber se temos essa graça. Temos a graça do amor, amamos de fato e também, lógico, se não a tivermos, possamos nos apaixonar por aquilo que é excessivamente amável e não descansar até termos obtido. Porque além de uma graça excelente, você demonstra que é cristão amando e não simplesmente declarando amor. Então a lista está dividida basicamente em 3 partes. Ela começa com 2 expressões positivas de amor, é paciente e bondoso.
Em seguida, vem 8 verbos que expressam aquilo que o amor não é ou não faz. E essa é a pior parte, porque é a parte que nos enquadra. E o último deles, um verbo que Paulo vai usar no versículo 6, ele vai também fazer uma afirmação contrária para descrever a questão do amor. E por fim, o verso número 7, 4 verbos vão resumir e concluir a presente descrição que Paulo está apresentando aqui dentro do texto. Pondere que, indubitavelmente, é um texto como esse que devemos refletir para não podermos pensar, não acharmos que devemos sair daqui estéreis, infrutíferos. Pois essa não é uma questão somente de opinião. Paulo está querendo mostrar que são esses elementos aqui que provam um cristianismo autêntico. Se você é verdadeiramente cristão, você deve considerar verdadeiramente o que Paulo diz aqui. Porque sem essas descrições amorosas, entenda, você está longe de ser um cristão. Se você não apresenta, ou se você apresenta essas descrições que Paulo vai usar aqui, em alguns aspectos nada amorosas, entenda que você está longe de ser um cristão, muito menos amar aquele que você diz adorar. Portanto, não é um texto para se ouvir e se descartar. É um texto para se ouvir com atenção e peça ao Espírito de Deus, que carrega toda a verdade, que Ele conduza essa verdade ao seu coração. Nós vamos então para o texto, para entender o que é que Paulo tem a dizer. Capítulo 13, verso número 4, nós vamos para a primeira parte do verso, que diz assim: o amor é paciente e bondoso. É interessante porque Paulo poderia começar de outra forma, penso eu, definindo de várias maneiras, mas Paulo começa dizendo que o amor é paciente e bondoso. É interessante porque a expressão usada por ele para paciência é bem interessante, porque você pode ser uma pessoa paciente com relação a diversas circunstâncias. Você pode ser uma pessoa paciente em virtude de saber lidar com algumas circunstâncias da realidade da existência. Mas esse termo usado por Paulo aqui, paciente, ele é um termo que é usado para descrever uma atitude paciente com relação aos outros. Paulo não está visando aqui uma paciência que lida, por exemplo, com a enfermidade, uma paciência que lida com o desemprego, uma paciência que lida com alguma dificuldade, alguma circunstância da vida, mas Paulo está sendo pontualmente aqui objetivo, porque ele quer mostrar uma paciência que se destaca não em virtude das circunstâncias, mas em virtude dos outros. Ele objetiva com esse termo e indica com isso alguém que está dentro de um contexto de hostilidade e que ele tem o poder e a oportunidade para se vingar, mas ele é paciente. É alguém que não se vinga, é alguém que não se comporta em direção ao outro quando está sendo ofendido ou passando por uma hostilidade. Isto é, no tempo em que nós estamos vivendo, ou que nós vivemos, em que a personalidade muitas vezes é idolatrada e muitas pessoas são descritas como pessoas de pavio curto, o que Paulo está dizendo é que o amor ele é sempre paciente. E podemos dizer assim, o amor é sempre longânimo, porque é um sinônimo, algo que está próximo da paciência. Então, o amor, ele é paciente. O amor, alguém que ama, é alguém longânimo. É alguém que, diante da hostilidade contra ele, ele suporta continuadamente.
à hostilidade. Mas observe que ele não é passivo, porque, veja, alguém paciente pode sofrer danos, mesmo tendo a oportunidade de vingar-se, mas ele não fica somente passivo, porque nós poderíamos pensar numa paciência também passiva, aquele indivíduo que diante da hostilidade, ele sofre os impactos, ele sofre os conflitos passivamente. Só que Paulo está dizendo que não, ele não é passivo, embora paciente. Pelo contrário, se ele tem a oportunidade de reagir negativamente à hostilidade, ele vai reagir com uma coisa, ele vai agir com bondade. O amor, ele é paciente e bondoso. Ou seja, uma das características do amor, nessa definição tão gloriosa, o amor é paciente e bondoso, ou seja, enquanto ele sofre toda a hostilidade e tem a oportunidade de vingar-se, e tem a oportunidade de responder a toda essa hostilidade. Paulo diz, ao contrário, ele não só não responde com hostilidade, mas ele responde o mal sempre com bondade. Ou seja, o amor, ele não é vingativo, mas bondosamente ativo. Exemplificando, imagine seu irmão, tem sido hostil com você, vez ou outra, há sempre ações que lhe afetam. Isso muitas vezes, por causa da nossa pecaminosidade, nosso coração se enche de ira, ficamos revoltados. E logo, é natural que venhamos a maquinar uma resposta. Mas Paulo está dizendo, como você é um cristão, pacientemente você suporta essa situação, sempre devolvendo a hostilidade dele com bondade, com gestos bondosos. Enquanto ele continua lhe ofendendo, porque o processo de paciência é contínuo. Então, se ele continua lhe ofendendo, você continua pacientemente, de forma longânima, suportando tudo ao mesmo instante, cercando ele bondosamente. Podemos ver isso em você? Você tem sido paciente? Você tem sido bondoso? Ora, irmãos, eu não quero assustar vocês, mas Paulo, quando escreve a epístola dele aos Romanos, ele diz o seguinte, abra aí, Romanos capítulo 2, verso 4. Romanos capítulo 2, verso de número 4. Observe o que Paulo diz aqui, quando escreve aos Coríntios, aos Romanos, melhor dizendo. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? O que Paulo está afirmando aqui? Paulo está afirmando algo aqui, considerando uma das coisas importantes, a corrupção do gênero humano. E o que Paulo está descrevendo é que Deus observa os homens, observa a pecaminosidade deles e a nossa. E Ele tem todo o direito, como Deus santo, justo, como Senhor da criação, Ele tem todo o direito de revelar a sua ira. Contudo, Paulo usa os mesmos termos, o amor é paciente e bondoso, para descrever como Deus se comporta diante da pecaminosidade alheia. Ele diz que o Senhor, Ele retém a sua ira. Enquanto os homens ofendem a Deus, enquanto nós ofendemos a Deus, Deus pacientemente nos observa. Embora nós venhamos a pecar diante dEle,
Deus tendo todo o direito de manifestar a sua ira, contudo, diz Paulo, Deus retém, através de sua bondade, através da sua paciência, Deus retém, embora venhamos a merecer. Mas Paulo ainda diz assim, por outro lado, em vez de Deus se irar, em vez de Deus derramar o seu juízo, em vez de Deus matar você, em vez de Deus lançar no inferno, Ele age não só pacientemente, mas Ele age bondosamente. Ele descreve Deus não só suportando os seus pecados, mas agindo bondosamente em sua direção. Sempre agindo bondosamente em sua direção. Pois até o juízo dele para o seu povo, até quando ele pune seu povo, é um ato de bondade da parte dele. Assim, quando Paulo diz que o amor é paciente e bondoso, Paulo está escrevendo um padrão altíssimo. Porque nós temos a tendência de refletirmos sobre o amor a partir da humanidade caída. Nós dizemos, ali, aquele irmão ama, aquela família demonstra amor. Mas Paulo diz, não, esse não é o caminho correto. Nós temos um padrão que vai além da criação. Nosso padrão é Deus. O amor é paciente e bondoso e tem como demonstração o próprio Deus. Então, a gente não tem uma referenciazinha. A gente não tem uma pequena reflexão. Quando Paulo descreve amor, ele simplesmente está dizendo que nós temos que imitar a Deus, porque Ele é paciente e bondoso para conosco. Claro, irmãos, que nós precisamos entender com seriedade esse assunto, uma vez que é natural que venhamos a seguir, ter um outro tipo de padrão, mas Paulo está dizendo, se você quer de fato ser um cristão, se você quer de fato revelar que você foi de fato convertido pelo Senhor, não é por meio do espetáculo, não é por meio de uma falsa espiritualidade, não é por meio de evidências externas espetaculares que você vai de fato mostrar que você é um cristão. Na verdade, você é um cristão se você tiver como padrão, e neste caso o padrão de amor, o próprio Senhor, que é o Criador, sustentador e se revela também como paciente e bondoso. Então, o amor, ele é uma definição do próprio Deus. Claro, irmãos, nós precisamos entender isso, porque nós vivemos uma geração e que acredita que o amor é um sentimento, e que muitas vezes há uma definição de amor que está distante da própria revelação de Deus. No entanto, Paulo está dizendo aqui, contrariando o pensamento da nossa época, que Deus é o verdadeiro padrão que reflete o amor. Portanto, eu devo imitá-lo, eu devo copiá-lo, eu devo demonstrá-lo, sendo paciente e bondoso. Então, Paulo continua o seu argumento e vai demonstrar que esse amor que é paciente, esse amor que é bondoso, esse amor que reflete o próprio Deus, o amor que se estende em bondade, automaticamente ele não se comporta de todo jeito. Se alguém vai refletir a Deus, se alguém vai se comportar tendo Deus como modelo, automaticamente ele não pode cometer alguns erros. Paulo então vai dizer, o contrário da paciência e da bondade, ele vai expressar nos versos, ou no próprio verso 4, continuando, e vai se estender até o verso de número 6. Então, se temos Deus como padrão, nós não podemos trilhar os caminhos que Paulo vai dizer aqui.
Volte para o verso 4 novamente. E 5, que diz assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Bom, na igreja de Corinto não havia paciência nem bondade. E por isso Paulo aqui está exortando a igreja. Alguns chegam a traduzir esse texto e podem muito bem expressar. Se você olhar o texto com cuidado, é como se Paulo estivesse dizendo assim: vocês precisam ter amor, porque sem ele, vocês não estão se comportando como crentes. O que é o amor? Com essas descrições que Paulo vai dizer aqui, Paulo vai mostrar totalmente o caminho oposto e automaticamente o caminho oposto da igreja. Isto é, Paulo está atacando diretamente o comportamento deles. Veja, Paulo não está atacando os dons. Paulo está atacando o comportamento deles. Eles tinham dons, todos, mas eles não se comportavam como cristãos. Então, se você, pense bem, não é paciente e bondoso, se você não tem se espelhado em Deus, provavelmente você vai se enquadrar em algumas características aqui que são descritas por Paulo para contrastar a paciência e a bondade. Ele diz assim: o amor não arde em ciúmes. É interessante porque esse verbo, ele é usado por Paulo muitas vezes com um sentido positivo. Mas o termo que Paulo usa aqui, e no aspecto seu adjetivo, ele vai aparecer lá no capítulo 3, o verso número 3, onde Paulo está falando das brigas, as rivalidades que estavam se manifestando nas divisões por causa dos mestres. Eu sou de Paulo, tu és de Apolo, tu és de outro grupo, o meu melhor pregador é o pregador Pedro, o outro é Apolo, e as discussões e as rivalidades, as brigas. E o termo também ele denota uma coisa muito interessante, porque o cerne da briga aqui, ele indica alguém que está com um aborrecimento por causa do sucesso dos outros. É alguém que briga, é alguém que está em conflito, mas ele está em conflito com o outro, porque ele não suporta o sucesso do outro. Por isso que algumas traduções colocam como ciúmes, porque nesse caso ele cria uma rivalidade, ele começa a criar uma disputa, buscando um certo tipo de destaque. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de um fato. Quando antes de vir para cá, eu agarrava num time lá em Olinda, e nos últimos 5 anos, agarrando nesse time, eu ganhei uma medalha de melhor goleiro durante 5 anos consecutivos. E um dia, um cara do time chegou para mim, um goleiro tinha faltado, ele substituiu e ele agarrou muito bem, por sinal. E ele chegou para mim e disse: eu agarro melhor do que você. E eu disse para ele: e qual o problema com isso? Qual o problema com isso? Se eu agarrar no time, o time melhora muito mais. E eu disse: qual o problema? Qual o problema? Por que eu estou usando esse exemplo, irmãos? Entendam. Estávamos ali numa competição de futebol, mas ele não estava somente competindo com os outros times. Ele estava competindo comigo. Então, quando ele tinha a oportunidade de agarrar, ele não queria agarrar para o time. Ele queria demonstrar que era melhor do que eu, que poderia fazer muito mais do que eu. E eu disse a ele: cara, não se preocupe,
que eu não estou aqui disputando nada com ninguém. Quando Paulo diz ciúmes, não há de ciúmes, é alguém que no coração criou uma rivalidade, uma disputa, está brigando com o outro, intencionando destaque. Então, uma das coisas que Paulo está dizendo é, se você não é paciente nem bondoso, provavelmente vive sempre brigando, disputando com os outros. Hernando Dias Lopes chega a dizer que não é preciso ser um psicólogo para saber disto. Nós temos mais dificuldades em nos alegrarmos com os que se alegram do que chorar com os que choram. Temos uma dificuldade imensa de celebrar as vitórias do outro, de aplaudir o outro e nos alegrarmos com o triunfo e o sucesso do outro. Por isso, quando os outros conquistam, aquele que arde em ciúmes vive em conflitos. E o amor não admite que irmãos na fé tenham rivalidade ou briguem entre si, independente do motivo, principalmente buscando destaque. Ah, mas isso não acontece no meio do povo de Deus. Paulo só está falando da igreja de Corinto. Porque, irmãos, isso é muito impressionante. Porque às vezes a gente não percebe que coisas boas são usadas pelo nosso coração para nos dar destaque. Muitas vezes, muitas preocupações de muitas mães em criar seus filhos, não é para dizer ou revelar a Deus, mas é para mostrar a outra mãe que ela é melhor do que ela na criação dos seus. Muitos estudam teologia, e eles não estudam teologia para glorificar a Deus, mas às vezes é para ser rival do outro, para mostrar que tem mais conhecimento do outro. Alguns querem fazer coisas, servir a igreja, mas eles não querem servir a igreja para revelar o amor de Deus. Na verdade, estão criando disputas no coração, brigas no coração, rivalidade, buscando exaltação. Paulo está dizendo, você não ama. Isso não é uma atitude de um cristão. Deu para entender? Deu para perceber? Paulo está querendo mostrar, mais uma vez, que ações louváveis são nada com corações distorcidos. E aí é interessante, irmãos, porque essa é uma área que nós não sondamos. Mas esse é um segredo que Deus conhece. Paulo está dizendo, o amor não arde em ciúmes. Ele também continua dizendo, o amor não se envaidece. Sabe o que é a vaidade aqui? Envaidecimento. Significa literalmente comportar-se como um fanfarrão ou um falastrão. É alguém egocêntrico, que arde em desejo de chamar a atenção sobre si mesmo. É o crente que vive brigas, rivalidades, mas o que se envaidece é que ele quer a posição de destaque, ele quer ser visto. Ele não é simplesmente uma briga, ele objetiva no coração se destacar. Ele procura ser visto, reconhecido como sendo melhor do que o outro, como tendo mais dons do que o outro, como tendo mais virtudes do que o outro. Então ele é alguém egocêntrico, ele faz as coisas, mas ele não faz as coisas para mostrar a Deus, para glorificar a Deus. Ele faz as coisas para que todos vejam. Ele é a melhor professora do departamento infantil. Ele é o melhor presbítero. Ele é o melhor diácono. Ele é o melhor jovem. Ele quer destaque. É alguém que se envaidece. É alguém que está posto para aparecer. Paulo está dizendo, isso não é amor.
Porque a perspectiva do amor, o contrário, não se envaidece, ele não se envaidece, pelo contrário, ele olha para o outro sempre como superior a ele. Ele olha para o outro sempre com a estima alta. Ele olha para o outro sempre observando que o que interessa é o outro, não o destaque dele. Porque a perspectiva de Paulo sempre é o benefício da comunidade e não a satisfação pessoal. O dom, a virtude espiritual, ele não é dado para exaltação. Ele não é dado para o envaidecimento. Ele não é dado para fazer com que nos comportemos como fanfarrões, com egocentrismo. Não. Paulo diz, o amor, ele sempre vai procurar exaltar o outro. Quer ele mereça ou não, isso é o amor. Mas ainda temos outros verbos por Paulo. Paulo diz, o amor, ele não é orgulhoso. Esse verbo literalmente significa ser inchado. É alguém arrogante, alguém briguento, Paulo falou, é alguém que procura a posição de destaque e alguém que é arrogante. Na perspectiva bíblica do termo aqui, alguém arrogante é alguém que pensa errado a respeito de si mesmo. Veja, observe que Paulo vem atacando os pecados da igreja. O que é que a igreja pensava? A igreja pensava que estava espiritualmente satisfeita, mas estava vivendo em pecado, mas ainda assim pensando arrogantemente que eram espirituais. Paulo está dizendo, o amor não é orgulhoso, o amor não anda inchado, o amor não pensa arrogantemente a respeito de si mesmo. Ele não fica pensando que é o melhor. É como alguém que lê um livro e diz assim, eu sou um fenômeno teológico. O que Paulo está dizendo é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que pensa equivocadamente a respeito dele mesmo. Por que é importante isso? Porque o princípio do Evangelho é que nós não somos nada. Qualquer pensamento que nos exalte é arrogância. Eu sou o cara, eu sou o pastor da igreja. Sem mim a igreja morre. Sem mim, a igreja não é a mesma. Ah, Senhor, não me tire de Parque Dourado, porque se me tirar, a igreja vai entrar em decadência, porque ela não vive sem mim, ela não vive sem a minha pessoa. Paulo diz, isso aí é orgulho, porque nós não somos nada, e qualquer mentalidade que nos exalte é uma expressão clara de que não amamos. Mas Paulo também diz assim, o amor não se conduz de forma inconveniente. O verbo significa comportar-se de forma vergonhosa ou escandalosa. Nessa mesma carta, Paulo usa essa expressão sobre as mulheres envergonhando os homens ao profetizarem sem o véu. Esse mesmo verbo também é usado com relação à ceia do Senhor, porque eles estavam humilhando os outros, os ricos estavam humilhando os pobres que não tinham nada. O que Paulo está dizendo aqui, esse comportamento, é que o amor cristão, ele não se comporta de forma escandalosa e vergonhosa. Por quê? Porque ele se importa com o outro. Ele se importa com aquele que faz parte da comunidade. Ele se comporta preocupado com o corpo. Por isso que, como ele se comporta, objetiva assistir os outros. Objetiva o bem do outro. Então, por exemplo, vamos dar aqui uma ilustração. Uma mulher que não se preocupa com a veste que está vestindo
e vem para a igreja sensual, com saias em cima do joelho, com decotes, com tantas outras coisas, Paulo diz: isso não pode acontecer, porque Paulo chega a dizer na epístola dele aos Tessalonicenses: não defraude o outro. O que é defraudar o outro? Paulo está dizendo: quando alguém provoca um desejo no outro que não pode suprir, isso se torna pecado, isso se torna defraudar o outro. Então o que é que Paulo está dizendo? Uma pessoa que não se comporta de forma inconveniente, que expressa amor, ela não vai se preocupar com a sua beleza, ela não vai se preocupar em revelar os seus dotes, ela não vai se preocupar em revelar o seu poder físico, ela sempre está preocupada com o outro. O amor sempre vê a comunidade como um todo, por isso que não se comporta de forma inconveniente. Por isso que quando tem jantar, ele não é o primeiro a correr para pegar uma cadeira e uma mesa, mas ele sempre procura assistir o outro. Ele sempre cede o lugar ao outro. Ele sempre está preocupado em servir o outro. Ele sempre está preocupado em se comportar para benefício do outro. Claro, irmãos, segue o que Paulo disse. O amor não busca os próprios interesses. E esse é o quinto item consecutivo que Paulo volta a destacar na carta. Paulo já havia usado esse termo na briga dos alimentos vendidos no templo. E existia aquela coisa de: eu posso comer, não é pecado, tudo pertence ao Senhor. Paulo, então, que ele deixa evidente que a questão não é certo e o errado. A questão é aquilo que é louvável e que beneficia o outro. Veja, não é só se comportar preocupado com o outro, é se comportar para o bem do outro, benefício da alma do outro, para não trazer danos ao outro. Eu não estou preocupado comigo. Eu não venho à igreja porque estou preocupado comigo. Eu não sirvo à igreja porque existem preocupações pessoais. Paulo diz: o amor não busca seus próprios interesses. Ele está posto para assistir o outro. Paulo diz também: o amor não se irrita. O verbo aqui usado por Paulo é aquele que facilmente fica irado. É aquele que explode logo. É aquele que você diz uma verdade a ele, ele vira um vulcão. Ele está todo errado. Mas ele vira um vulcão. Ele é irado. Uma pessoa irada. Você facilmente provoca a ira dele. Ele é descontrolado emocionalmente, destrambelhado psicologicamente. Paulo diz: não, isso não é amor. Isso não é amor. Sabe por quê? Paulo está contrastando com a paciência. Alguém paciente é alguém longânimo, é bondoso. E uma pessoa irada é uma pessoa com o coração cheio de pecado. Aí Paulo continua dizendo: o amor não se ressente do mal. Ou seja, o amor não supõe o mal, literalmente. Isto é, ele não fica pensando a respeito, não toma conhecimento. Ou seja, Paulo está dizendo ele não fica suspeitando de ninguém sem provas. Lembra quando nós falamos do Clube do Livro semana passada? A irmã prepara o estudo e ela, com a intenção piedosa, aí a outra diz assim: é para mim, isso é pecado. Sabe por quê?
Porque você está gerindo sobre uma coisa que você não sabe se é ou não. Você está deduzindo uma coisa, a partir disso julgando, sentenciando a intenção do coração. E Paulo está dizendo, é pecado, não ama. Deu para entender? O mínimo que você pode fazer, minha irmã, meu irmão, aquilo que você falou, a intenção do seu coração qual foi? Não, minha irmã, não, meu irmão, eu falei, porque estava no texto, mas minha intenção não foi ninguém. Sabe o que você deve fazer? Perdoe-me, porque eu julguei você. Perdoe-me, porque eu pensei mal de você. Deu para entender? Então ele não fica acusando, mas não é assim que acontece, não. Não acontece aqui. Vai para casa, aí liga para a irmã fulana, não estou suportando mais ir para o clube do livro, porque a irmã toda vez que fala é para mim. A outra irmã liga para a outra e diz, rapaz, a gente tem que sentar e conversar com o pastor, porque a irmã fulana, toda vez que ela vai para o clube do livro, ela fica querendo atingir a irmã ciclana. E a outra já liga para a outra e diz, não, temos que conversar com o conselho. Tudo começou por um ressentimento, um julgamento malicioso. Paulo diz, o amor não trabalha com boatos, com informações que não tem como provar. Você tem como provar? Não tem aquele cara que ele olha alguém conversando com outro e diz assim, estão falando de mim. Paulo está dizendo, isso não é expressão amorosa. Não é expressão amorosa. E o pior, não se ressente do mal, não é só esse termo. Não significa somente isso. Mas é que ele não vive. Sabe aquela pessoa vingativa? Ele não só interpretou mal. Ele não só interpretou mal, ele julgou o mal. Mas ele espera e já fica na expectativa da pessoa sofrer o dano. Veja, não é somente um julgamento precipitado, ele julga e já espera que aquela pessoa, ela receba o que ela merece. Paulo está dizendo, o amor não é assim. O amor tem uma perspectiva totalmente diferente, porque ele é paciente e bondoso. Aí ele vai no verso 6, veja. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A pessoa que se recusa a ter prazer no mal, tanto em suas formas mais globais, guerras, violência contra os pobres, quanto aquelas mais próximas, a queda de um irmão, por exemplo, o mau comportamento de uma criança, o amor rejeita totalmente aquela forma mais perniciosa de se regozijar com o mal. Pessoa que ama, ele evita essa sensação no coração de alegria quando o mal acontece com o outro. Fofocar sobre o mau comportamento dos outros. Ele não se alegra quando uma pessoa fracassa, especialmente quando essa pessoa merece a queda. Isso é muito difícil para nós, não é não? Porque às vezes tem pessoas que a gente fica olhando assim e diz, rapaz, que o Senhor me livre. E muitas vezes quando acontece um fracasso, uma coisa, com frequência, nós recebemos com alegria a queda. Ele recebeu a queda que merecia. Mas Paulo diz, o amor não é assim. Por que o amor não é assim? Porque ele sempre fica do lado do Evangelho. E o que é Evangelho?
paciência, misericórdia, bondade. Em vez de eu me alegrar com o fracasso do outro, eu me coloco ao lado do Evangelho, na expectativa de que aquele que caiu, aquele que fracassou, ele se recupere, ele se levante, e não que ele padeça. Paulo diz, essa é a expressão de amor. O amor sempre procura misericórdia, sempre procura justiça. Mesmo para aqueles em quem discordamos. Aí Paulo então resume, irmãos, todo esse argumento no verso 7. Veja, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esses oferecem um resumo e conclusão do que Paulo vem falando. O que ele diz? Primeiro, é da natureza do amor tudo sofrer. Isto é, Paulo está dizendo, não há nada que o amor não consiga enfrentar. Não há nada que o amor não consiga enfrentar. Não existe nada que você possa dizer assim, aqui não, aqui é difícil. Paulo está dizendo, o amor tudo sofre. Não há nada que não consiga enfrentar. O mesmo vale para a frase final, porque veja, tudo suporta. Inspirado por sua absoluta confiança no futuro, o amor tem no presente uma tenacidade que permite a pessoa viver em todo tipo de circunstâncias e continuamente dar-se em favor de outros. Ou seja, se o amor tudo sofre, ele continuamente tudo suporta. Paulo diz também, o amor tudo crê e espera. Paulo não está dizendo aqui, irmãos, que sempre pensamos ou devemos pensar no melhor de todas as coisas. O que Paulo está dizendo aqui, tudo crê, tudo espera, é que no final das contas o amor confia em Deus e deixa que Deus realize o que tiver de ser feito. E nesse sentido, ele nunca perde a esperança. Se alguém tem que fazer alguma coisa, como Paulo estivesse dizendo, não sou eu, mas o Senhor. A justiça é dele, a obra é dele, tudo deve partir dele. Ele deve ser aquele que vai agir em meu favor. Veja, irmãos, em resumo, podemos afirmar, assim como Paulo faz, que a igreja tinha todos os dons, mas não havia amor. Ela era espetacular. Profecias, línguas. Mas vocês lembram os pecados da igreja? Divisões em torno dos pregadores prediletos? Problemas de imoralidade? Jovem tendo relacionamento com a madrasta? Litígio entre irmãos, irmão colocando o outro na justiça? Divórcio, mulheres abandonando seus maridos, maridos abandonando suas esposas, brigas em torno da Santa Ceia, os ricos comendo tudo, bebendo tudo, enquanto os pobres ficavam com fome. Na igreja, as mulheres queriam exercer o papel de autoridade, querendo falar sem o véu. E o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, vocês têm todos os dons. Vocês possuem tudo o que é extraordinário do Espírito. Mas falta uma coisa que identifica vocês como cristãos. Falta amor. E aí, irmãos, veja como isso é interessante. Porque nós vivemos hoje, deixe-me dizer a vocês uma coisa. Eu fui pentecostal.
eu afirmo, já disse isso em reunião de conselho, já disse isso em outras reuniões. Se você fizer uma análise histórica, o pentecostalismo foi uma desgraça na igreja. Já falei aqui no livro Pentecostais versus Presbiterianos. Tem atas de uma reunião de presbitério, quando o movimento pentecostal chegou, por exemplo, em Pernambuco, que o pentecostalismo era visto como uma seita, com manifestações espirituais, místicas, chamados de cães, de hereges e etc. O pentecostalismo, ele carrega na sua espinha doutrinária as heresias que foram condenadas na história da igreja. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que o pentecostalismo começou a crescer, influenciar os movimentos de tradição reformada, como foi o caso dos presbiterianos, que tem de presbiteriano pentecostal, não é brincadeira. Começou a influenciar e começou a mudar a mentalidade dos reformados, alguns reformados que outros mantiveram-se crentes. E uma das coisas é distorcer o conceito de espiritualidade. O que é ser espiritual? Sabe como vocês são chamados, e eu chamava vocês, de sorveterianos? Que vocês não tinham o Espírito. Vocês ficam dando a paz do Senhor por aí, aos pentecostais, tudo bem, tem crente lá, eu acredito que tem. Mas eu vou dizer só uma coisa. Uma vez uma profecia chegou para mim, um profeta, uma profeta, e ela disse assim, eu estava na igreja presbiteriana e ela disse assim, eu queria conversar com você, depois quando terminar lá a sua reunião, você vem aqui. E aí eu fui com o Neide, né? Quando terminou, a Neide disse, eu não vou nem ficar, porque eu já sei que se ela falar besteira, tu vai. Eu digo, vou. Mas para vocês entenderem, ela chegou para mim e disse assim, eu estava orando a Deus e Deus se revelou a mim. Deus apareceu a mim e falou comigo. E eu disse, o que foi que esse fofoqueiro disse? Ela disse, ele mandou lhe dizer que saia daquela igreja, que a igreja presbiteriana não tem salvação. Eu disse para ela, a senhora tem idade de ser minha avó, mas a senhora é uma velha mentirosa, uma falsa profeta. Não diga isso. E foi um debate curto. E ela disse assim, e eu já li a Bíblia 10 vezes, eu digo, a questão não é ler as Escrituras, é entender a coisa que você não entende. Porque se eu lhe mostrar um versículo bíblico, você não vai conseguir me provar isso. Mas entendam, irmãos, em resumo, é essa a perspectiva. Porque distorceram o entendimento. Então, o que é a espiritualidade hoje das igrejas evangélicas? É cura, é milagre, é profecia, é línguas. E tem crente presbiteriano que fica sendo seduzido. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui na cidade, sempre escutava, da quarta-feira, na quinta-feira, eu vou para a reunião na casa da irmã fulana. A gente faz um momento de oração na casa da irmã da Assembleia. Eu vou para a casa do irmão Cicrano, porque lá tem... E eram envolvidos nisso. Por quê? Porque foram influenciados misticamente e acabou se entendendo e pregando na igreja que isso é espiritualidade. Alguém espiritual é alguém que fala em línguas. Alguém espiritual é alguém que profetiza. Alguém espiritual é alguém que sente arrepio. Eu tenho que sentir alguma coisa, senão o culto, ele não foi um culto bom. Eu tenho que sentir uma queimação no estômago, porque senão não foi, Deus não falou. E criou-se uma esfera mística para definir espiritualidade. Então, ter glória a Deus,
aleluia, oh glória. Uma igreja que não dá glória não é uma igreja espiritual. Paulo está dizendo, posso ter tudo isso, sem amor, é só uma mística carnalidade. É só uma mística carnalidade. Isso não prova que é cristianismo. Jesus disse, muitos me dirão naqueles dias, profetizamos em teu nome expulsamos demônios. Jesus diz, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em outras palavras, vocês que viviam em pecado, eram espirituais para os outros, mas a realidade era, vocês eram miseráveis pecadores. Qual é o povo mais caloteiro que tem no Brasil? O índice de divórcio onde está? Sexo antes do casamento, onde está sendo praticado? Jovens indo para o motel, homens dando trambique na empresa. E são esses mesmos que estão cheios de fogo. Estou assistindo uma série Impuros, que retrata a comunidade do Rio de Janeiro, o crime organizado. E é interessante porque é o crime organizado que comanda as favelas do Rio de Janeiro. E a forma como eles comandam, eu estou assistindo a série justamente para entender como a coisa funciona, e é muito interessante. E aí, as igrejas evangélicas, né? Pastor, nós queríamos beneficiar a igreja, né? Aí filma a igreja, o pastor lá cantando com os irmãos, queria beneficiar a igreja, o advogado do tráfico. E aí, assim, a gente pode fazer com que o dinheiro circule pela igreja. E o pastor, sim, dá para a gente abençoar vocês nisso. Mas quantos por cento? 40%. Com crime não se negocia, o crime disse, 10%, pastor, é o dízimo. Está certo. Veja, irmãos, Paulo está dizendo, isso não é, esse fogo não é espiritualidade. Essa queimação no estômago é gastrite, procura o Dr. Flauber. Esses arrepios, pode ser um problema de pele, passa um creme. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é paciência e bondade. Espiritualidade é revelar Deus pelas minhas ações. O puritano Thomas Goodwin, quando fala sobre a fé, ele diz que quando o Espírito Santo desce desta maneira até o coração, ele opera nos olhos, nos pés, nas mãos e em tudo, a fim de que a pessoa olhe para Cristo e venha a Cristo e se apodere de Cristo. Ele continua dizendo, e a fé são os olhos, as mãos, os pés, e isso mesmo, a boca, o estômago, os sentidos, tudo mais, pois pela fé, observe, comemos sua carne e bebemos o seu sangue. Isto é, pela fé, nossa vida vê e toma as excelências espirituais e a glória de Cristo. Mas o amor é a mão que revela Deus e estende Cristo ao outro. O amor é a mão que revela Deus e estende Cristo aos outros. É por meio do amor, não somente revelo Deus, mas eu estendo Cristo ao outro. Paulo diz, o amor é paciente e bondoso,
numa perspectiva, eu vivo na igreja não buscando o espetacular. Eu não vivo na igreja buscando me arrepiar. Eu não vivo na igreja para sentir o estômago queimar. Eu não vivo em busca do espetacular. Mas na comunidade, Cristo se estende a mim com paciência e bondade, e eu estendo Cristo ao outro por meio do amor. É isso como cristão. Mas será o nosso caso, irmãos? Cristo se estendeu. Cristo decidiu nos amar quando nós ainda éramos moribundos. Imagine, irmãos, eu fui convertido pelo Senhor aos 17 anos de idade. O Senhor suportou com longanimidade 17 anos de perversidade. Eu fui convertido e ainda assim, muitas vezes andei rebelde e o Senhor suportou com longanimidade. 42 anos que serão completados o mês que vem. 42 anos de pecado. Desde quando nasci, eu já fui uma ofensa ao Senhor. 42 anos o Senhor suportando com sua longanimidade. Melhor ainda, Ele não só suportou e suporta, mas Ele veio em minha direção com bondade. Ele não me dá aquilo que eu mereço. Olha, uma coisa que eu não acredito e você não acredite, é no coach, ô bicho mentiroso. E o tal do pastor coach é mentiroso ao quadrado. Porque o que a Escritura diz a respeito de mim é que eu sou nada. A única coisa que eu mereço é ira. E Cristo estendeu Deus para mim. Ou Cristo, ou Deus se estendeu a mim bondosamente. Foi isso que Ele fez comigo, foi isso que Ele fez com você. Paulo diz, é isso que deve dirigir a igreja para refletir o amor. Irmãos, será o nosso caso? Nossos relacionamentos revelam um amor presente ou um amor extinto? Se o Senhor escrevesse uma carta à igreja de Parque Dourado, Ele iria elogiar o nosso amor ou nos reprovar? Quantos aqui não vivem em conflitos, em disputas com os outros? Tem pessoas que são figuras tarimbadas. Quando tem briga, o nome dela está no meio. Se ela não estiver no meio, está ao redor. E que alimenta outros conflitos, e outros conflitos, e outros alimentam outros conflitos. Amamos desse jeito. Amamos. Não amamos. Essa vida de briga, de conflitos, é uma declaração óbvia. Falta amor. Falta amor. Tem alguém buscando glória? Porque você quer ser, por exemplo, um oficial? Eu quero ser presbítero. Por que você quer? Você sabe o que é ser um presbítero? Às vezes alguém chega para mim assim, ele me olha, eu acho que ele me acha lindo, e ele diz, eu quero ser pastor, e dentro de mim eu digo, meu Deus, livrai-lhe do mal.
Você sabe o que é ser um pastor? Você sabe o que é ser um presbítero? Um diácono? Você quer? Por que você quer? Por que você quer? É para aparecer? É isso? É você aparecer e fazer com que o Senhor desapareça? É o pódio? É o pódio? Você está buscando o quê? O pódio? Ser reconhecido pelos homens? É isso? Levar tapinha nas costas? O serviço que você, no caso, presta à igreja é para a glória de Deus. Deus é glorificado no seu serviço. Deus é glorificado. Deus é exaltado. E a fofoca? É o seu combustível? Você tem se alegrado com o fracasso dos outros? Você tem tratado os problemas com o seu irmão? O Senhor diz: volte, não dê sua oferta, volte e trate com o seu irmão. Você tem tratado com ele? Agimos pecaminosamente contra os outros? Em resumo, irmãos, somos cristãos. Somos. Somos. Ou nosso reflexo de cristão é a grande família? Como é, irmãos, que vivemos aqui brigando tanto e queremos ficar na eternidade unidos? Essa é uma pergunta que eu me faço. Aqui é tanta confusão, tanto pecado. Irmãos, Paulo não está dizendo que isso é uma opção. O que Paulo está falando é: Igreja de Corinto, o que eu acabei de dizer aqui deve ser visto na vida do cristão. João chega a dizer: quem odeia o seu irmão é do diabo. Quem odeia seu irmão é do diabo. E a verdade não está nele. Não existe meio termo. Portanto, irmãos, atentemos para o que o Espírito diz às igrejas. Obrigado, Senhor, pela Tua voz sobre nós. Auxilia-nos, Senhor, nessa tarefa tão difícil. Em nome de Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor em resposta à sua palavra.